ao vivo no canal do Coque SBT. Bom dia, pessoal! Tudo bem? Bom dia, Eu não quis dar Como bom dia vocês para passaram o final de semana? Bem? Então, comemos, não, né? Então tá bom. Espero que vocês tenham descansado para ter uma semana de estudo, uma semana animada, com bastante lição, atividades e trabalhos. Oi, Yasmin. Não, Faz essa cara não, podia Yasmin. ser poucas lições sem nenhum trabalho. Não, assim não dá. Nicole, é seu aniversário, quinta-feira, que legal. Olha, vamos lembrar de cantar parabéns no finalzinho da aula para a Nicole, tá bom? Na quinta-feira, não é hoje não. O Felipe ganhou uma cachorrinha no sábado. Nossa, Felipe, que legal! Se é aquelas cachorrinhas filhotinhos que choram, mas que tudo tem que ter uma paciência, hein, Felipe? Tem que cuidar, colocar na cama. Minha calopsita é aquela escurinha que tem umas manchinhas vermelhinhas aqui. Professora, Depois você manda uma eu ganhei a minha... foto. Professora, Oi. professora, quando eu ganhei minha cachorra, não teve trabalho nenhum. Ela era preguiçosa. É? Que bom, hein? Porque a minha chorava. Nossa, gente, ó, nós vamos fazer uma aula só de animaizinhos, né? Porque vocês têm uma coisa com animal, mas vamos agora para nossa aula. Ô, Karen, eu queria... Professora, eu tenho uma dúvida. Podia ser de Eric. animais, né, hoje. E falando nisso, meu xodózinho tá aqui. Tá aí fazendo companhia, né, Otávio? Fala, Eric. Aqui, ó. Ele sempre faz pra mim, ó. É? O Fala, meu gato Eric. nem quer olhar mais pra minha cara. Oi, Eric. Eu tenho uma dúvida sobre a eletrólise. Sobre o quê? Eletrólise? Pode falar, Eric. É que eu queria saber como que o cientista não sabia que ali dentro daquele tubo tinha ou gás oxigênio ou gás hidrogênio, porque eles não são tipo invisíveis, eles não dá pra... Então, Érica, o que que aconteceu? Os cientistas, antigamente, eles não tinham muitos artifícios, muitas tecnologias para descobrir nada. Porém, eles conheciam as características de cada elemento químico, que está lá na tabela periódica, né? Então, assim, eles sabiam que os elementos químicos da água estariam presentes ali na tabela periódica. Eles estudam a tabela periódica há muito tempo e eles conhecem qual é a reação e quais são as características de cada elemento químico. Aí o que aconteceu? Gente, agora o áudio desligadinho só para eu explicar para o Eric. Aí o que aconteceu, pessoal? Ele pegou e fez a experiência. Quando ele fez a experiência, ele percebeu que quando ele colocou fogo dentro do tubo de um dos gases, explodiu. Um deles gerou assim várias explosões, e essas explosões caracterizou o hidrogênio, que é o hidrogênio que possui essa característica de quando entrar em contato com o fogo explodir. Eles já sabiam que um deles era o hidrogênio. Quando ele colocou o fogo, a chama da vela dentro do tubo, que é o oxigênio, ele não sabia, a chama reavivou. Ela, vamos dizer assim, quando ela está apagando, ela reavivou. E eles perceberam que o que estava ali dentro do tubo era o oxigênio, porque o oxigênio que é o gás comburente, o gás que mantém a chama acesa, mantém o fogo. Então, eles chegaram à conclusão que tinha hidrogênio e oxigênio dentro dos tubos. E como eles descobriram que tinha 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio? Que a quantidade de bolhas que formou dentro do tubo de hidrogênio era o dobro do que formou dentro do tubo de oxigênio. Então, eles chegaram à conclusão seguinte: então, o hidrogênio que explode, ele tem o dobro do oxigênio que está aqui em menor quantidade. Então, são H2O. E foi assim que chegou na composição da água. Entendeu, Eric? Professora, mas como que eles colocaram os gases dentro do tubo? Não colocaram os gases dentro do tubo. A eletrólise é um processo que separa os gases. Eles fizeram esse processo que é chamado de eletrólise. Eles colocaram a água normal
Depois eles colocaram corrente elétrica dentro de cada tubo, você pode ver na foto aqui, ó, a Yasmin está mostrando, ó. Colocou corrente elétrica dentro de cada tubo, deixa eu me pegar lá, só um minutinho. Vamos rever, é importante. Aqui, ó, está vendo? Pessoal, estão vendo a imagem? Sim? Olha lá, pessoal. Sim. Tá, então olha lá. Eric, olha aqui, água normal dentro do becker, certo? Aí eles colocaram 2 tubos de ensaio com a água normal e colocaram um fio positivo e um fio negativo dentro de cada tubo. A questão é o seguinte, a questão é que quando a corrente elétrica entra em contato com a água, as partículas positivas e negativas se separam. Isso é quebra de elemento químico, quebra do átomo, separação do átomo. Então, o hidrogênio, por exemplo, ele veio para um tubo, e o oxigênio que é negativo veio para outro tubo. Então, quem fez essa separação de gases, o que ocasionou essa separação de gases foi a energia, a carga elétrica colocada dentro de cada tubo. Como os opostos se atraem, quem possuía carga positiva foi para a carga negativa, e o elemento que possuía carga negativa foi para o tubo com carga positiva. E assim separou-se os 2 gases. Entendeu, Eric? Eric? Entendi, Pro. Entendeu? Deixa eu só ver um negócio aqui. Só comentando aqui, tá? Rapidinho. A Giovana falou que ganhou um porquinho da Índia. Nossa, gente, esse final de semana foi final de semana de ganhar animalzinho, né? Ganhou um porquinho da Índia. Ô, Giovana, depois, finalzinho da aula, você mostra pra gente. Oi, cara. Oi. Desse final de semana, eu ganhei um animal super, muito legal, só que ninguém gosta. Os quilos. Eu ganhei 4 quilos. Olha Nossa, que cara. lindo. Você ganhou 4 quilos? 4,7 quilos. Ah, mas você é magrinha, você pode, mas chega, né, cara? Chega. Para por aí. Pessoal, chega porque é importante controlar, né? Olha lá, que eu quero mostrar para vocês. Você porque também tá comentando tudo isso que nem eu. Gente, final de semana é difícil não comer, né? Eu me controlo, porque o meu marido, só para vocês terem uma base, meu marido é cozinheiro, ele adora cozinhar. Ele tem cursos e tudo mais, e trabalha com comida. Então, quando ele está em casa, ele inventa moda. E ele inventa moda e eu como a moda. Então, a coisa não dá certo. Não dá. O meu pai É igualzinho. Meu pai igualzinho. é a mesma coisa também. O meu pai, teve um dia que meu pai tinha um monte de coisa aqui na geladeira de casa. Ele pegou, teve uma ideia e misturou tudo. E uma delícia. Então, é Cozinha, assim, nossa. é assim. Se fosse só eu, meus filhos tinham só pão e água. Ninguém engorda. Oi. Pro, olha pra minha A minha mãe, professora, a minha mãe, ela fala assim, Karen, para de crescer agora. Eu não quero que você cresça. Eu já tô com 1,54 m. Ah, não, é lindo, é lindo. Calço cara. 37. Fala pra sua mãe que é lindo, é lindo. É lindo. Pro, Você eu fala, calço Olha esse 37. e daí? tem um Nossa, quilo. Yasmin. Maneiro, Ficar hein? do lado da E Karen, eu tenho mais um desse. Meu pai fica inventando um monte de doce pra fazer. Tem pizza. Ó, minha Tem mãe mais um acabou de pote inteirinho. passar e falou, para de crescer. Eu Não. calço os sapatos da minha mãe. Não, eu calço 39, é bonito. Pessoal, vamos lá. Melhor Agora, ó, depois a doce do gente mundo, bate... doce Nossa, doce de Pro, leite cozinhado em quase casa. você, hein? Eu calço 37. Você vai Falta ficar igual a mais mim. 2, eu vou até você. 39, 40. Pessoal, vamos lá, ó. Nós já tínhamos visto essa parte, eu gosto sempre de mostrar para vocês. Esse é o início do grupo 5. Onde o 5, né? Esse é do grupo 5. Onde eu pedi para que vocês grifassem lá, né, que a água é inodora, insípida e incolor, que são as características mais importantes da água, certo? Depois nós vimos aqui, através da eletrólise, a composição química da água, mostrando a experiência que eu acabei de explicar novamente, então não tem dúvida. Depois, pessoal, nós vimos a separação
nós vimos a separação e as condições do solvente, soluto e solução, que a Pro deu exemplo até do cafezinho, né? Que você pega lá a água, aqui, ó, o solvente universal, o soluto, que é tudo que dissolve no solvente e que dará origem à solução. Aí a nossa aula terminou falando assim, Pro, mas a solução, ela sempre vai ser homogênea? Sim, a solução sempre vai ser homogênea, porque se a solução for heterogênea, ela não se mistura, então nós não podemos considerar isso, certo? Nós vamos entrar hoje na página 136, falando um pouquinho da densidade da água e algumas características importantes. Ó, agora, como a Pro vai falar da densidade da água, eu peço que vocês segurem as perguntas. Ó, a Raíssa vai falar agora, eu vou deixar. Depois eu quero que vocês... Só um minutinho, gente. Eu quero que vocês segurem as perguntas, porque eu não vou ficar interrompendo a... Tá bom, Clara, tudo bem. Aí depois a Pro volta no chat, tá? Raíssa, pode fazer a pergunta. Oi. É verdade que quando o gás carbônico entra em contato com o fogo ele explode? Gás carbônico? É. Não. O gás carbônico é o contrário. O gás carbônico, ele diminui a chama. O hidrogênio explode e o oxigênio reaviva a chama. Tanto que aqueles extintores utilizados pelos bombeiros, eles possuem grande quantidade de gás carbônico. Fora outros componentes, possuem gás carbônico. Então, não é verdade, Raíssa. É ao contrário isso. Certinho? Pro, posso fazer uma pergunta? Pode, Nicole. Porque eu vi vídeos que as pessoas estavam fazendo, pegavam álcool em gel e colocava fogo. Aí o fogo não aparecia. Mas só tipo quando encostava ou colocava um papel, queimava. Por que não dava para ver o fogo? Na verdade, o álcool em gel, ele foi inventado para evitar alguns tipos de acidentes. Porque antigamente só tinha aquele álcool líquido, sabe aquele álcool 70 líquido? Só tinha aquele álcool. Sei. E aí muita gente se queimava, principalmente porque ele provoca mesmo aquele aumento da chama, né? Porque o álcool, ele entra juntamente com o oxigênio, ele entra em combustão muito forte. Tanto que as pessoas se queimavam e acendiam uma churrasqueira, jogava o álcool de longe e dava aquele fogo. E muita gente se machucou. O que eles fizeram? Eles mantiveram a mesma composição do álcool, que é a composição para dedetizar, para matar os micro-organismos, mas eles fizeram em gel de uma forma que o fogo ocorra de uma forma mais branda. Então, por exemplo, quando você joga o álcool em gel na churrasqueira, ó, para pegar fogo, ele vai começando do jeito que você falou. É um jeito de evitar acidentes. E a partir daí, as donas de casa também aderiram ao gel, porque é muito mais fácil para você limpar a casa, esterilizar cômodos e tudo mais. Então, o gel, ele tem uma certa substância que diminui, não que não pegue fogo, mas que pegue fogo com menor intensidade, gradativamente. Uma vez eu não tinha o álcool líquido para acender a churrasqueira e usei em gel. Ó, demorou, mas ele acende, porque é o álcool. É o álcool etílico normal, mas ele vem com menos agressividade, porque muita gente queimava o corpo todo quando jogava o álcool para acender churrasqueiro ou outras coisas, entendeu? E Nicole, você sabe que tinha pessoas... Só um minutinho, quem está falando. Você sabe que tinha pessoas que estavam fazendo tratamento para o alcoolismo e tudo mais, e a família, por exemplo, tirava toda a bebida alcoólica da casa, e eles tomavam o próprio álcool. Então, aí, internado, tinha que desintoxicar. Então, foi proibido por vários acidentes que aconteciam com aquele álcool líquido. Ele foi mais liberado agora nesse período do Covid. Quem está falando? Gente, só um minutinho, Otávio, a Nicole não acabou. Quê? Então seria um pouco mais seguro usar álcool em gel do que líquido. Rigoroso? Não,
Aí seria mais seguro usar álcool em gel do que líquido. Ah, sim, mais seguro. Sim, Nicole. Fala, Otávio. Ô, Pro, Só um minutinho, fala, minha Otávio. família, a família... Quê? Fala, Otávio. É para você falar, Otávio. É que assim, a família da minha mãe, ela tem mais uma irmã e 2 irmãos. E a família sempre foi louca. E meu tio, ele era sempre o que mais aprontava. E teve uma vez, ele quis acender a lareira da casa sem minha avó saber. Aí ele começou a acender, ele jogou álcool, essas coisas. E não acendia. Aí ele esperou uns 5 minutos, acendia. Aí ele colocou a cara assim dentro da lareira. O fogo veio assim, ó, na cara dele. Queimou a roupa dele, arrancou a sobrancelha, o cabelo. Olha o perigo, mas acende, né? Porque é lento, mas acende. Fale, Marina. Era você, Marina? Ô, Pro, Eu já respondo, eu Raíssa. fiz Fala, Marina. Hã? Eu fiz esse negócio que a Nicole falou, colocar o álcool em gel e o fogo, só que aí eu percebi também que quando a gente desliga a luz, o fogo aparece. Por que isso acontece? É porque ele está ali. Com a presença da luz, você não está vendo. Com a presença do papel, aumentou a condutibilidade, você vê melhor. Quando você apaga a luz, você vai ver o início. É por isso, é por causa da luz, mas ele está ali. O álcool, o fogo está ali, certo? A Raíssa perguntou Obrigada. se a bebida, se a bebida alcoólica é feita de álcool. Não, não é. Você lembra daquele processo, Raíssa, que a Pro explicou de destilação? É feito com substâncias destiladas. Então, por exemplo, a pinga. A pinga é a fermentação da própria cana-de-açúcar. Então, não é o álcool. É que as pessoas confundem. Álcool, pensa no álcool. Não é o álcool. É a fermentação de algumas substâncias que produzem o álcool daquela substância. Certo? Que vai se passar por um processo de destilação. Quando eu era pequenininha, É um Tem pouquinho. um negócio que, tipo assim, que eles vendem, é tipo internacional, né? Eles vendem uns negócios mais estranhos. Mas é tipo meio que um pó, você acende aqueles negócios pra colocar no cigarro, que sei lá o nome dessa boneca. Aí você acende, joga esse pó em cima, tipo azul, aí o fogo fica azul. Do que é feito aquele pó? É tipo um pó colorido que você joga assim no fogo e tipo ele vai acender. Ele vai ficar azul, da cor do Então, pó. Karen, Vende na China, esses lugares. Então, Karen, eu não sei, porque primeiro que eu não sei nem que pó é esse, eu posso até pesquisar. Porque eu sei que tem um pozinho que você joga na churrasqueira para acender, né? Então, ele tem uma certa concentração de... Tem um pó para deixar o fogo colorido. Ah, não sei, viu, Karen? Pessoal, quem mais? Pedro, foi você Calma que aí, tentou deixa eu ver falar? se eu acho. Pedro. Fala, João. Eu posso falar? Fala, João. Bruno, não queria falar não, tá? Fala de novo, João. Qual é a diferença do fogo pro fogo azul? A cor. Agora, deve ter alguma composição que deixa o fogo azul, mas para acender o fogo é oxigênio, a mesma característica, certo? Pessoal, vamos lá? Vamos lá. Oi. Não é o gás que deixa azul? Não é o gás que deixa fogo azul? Que deixa diferente Então, do sim, mas eu não sei que fogo azul é esse que a Karen está Ô, falando. Pro, Oi. esse daqui, ó, é tipo um pó, que ele é assim, o pó. É um Fire tá. Magic. É mágico Deve ser. colorido chamado de agente mágico, chamada de cor mudante. Tá, eu vou ver depois, eu te falo, tá, Karen? Tudo bem? A Pro não sabe. Eu fiquei, Bom, tipo, vamos lá, pessoal. como que ele fica colorido? Pro, Oi. quando meu avô ele vai sair de casa, a gente tem álcool em gel aqui em casa, mas ele não gosta de usar álcool em gel. Porque ele fala que não resolve tanto, que o efeito não fica por tanto tempo. Até ontem tinha álcool líquido em casa, álcool 70.
ele acha que o álcool 70 líquido tem mais eficaz do que o álcool gel. Tá, eu já Ele vou fica por falar. mais tempo. Ó, já vou falar. É o seguinte, não é verdade, Yasmin. Às vezes dá essa impressão, mas não é. O álcool, tanto em gel quanto o álcool normal, o álcool líquido, ele dá o mesmo efeito. A diferença é que o álcool em gel, ele é mais fácil, mas às vezes dá a impressão de que ele não tem a mesma composição. Ele tem sim. O álcool que está sendo vendido, todos são 70%, porque o álcool 70% já matam os micro-organismos, certo? Agora tem o álcool 100%, mas não é necessário. Tudo bem? Agora eu vou pedir algo para vocês, gente. Avisa seu avô, Yasmin. Eu vou pedir algo para vocês. Não libere o áudio agora, que a Pro vai explicar densidade, senão eu não consigo falar. Certinho? Segurem as perguntas de vocês e quando eu terminar de explicar a densidade, eu até separei um negócio aqui para mostrar para vocês, mas eu preciso falar da densidade, certo? Então vamos lá, gente. Olha lá. O que é densidade? Quem quiser acompanhar e até mesmo grifar esse trechinho, é interessante que vocês lembrem esse conceito de densidade, certo? O que é densidade, gente? Olha aqui. Deixa eu ver se fala aqui para vocês. A densidade. A densidade, gente, o que é? É a quantidade de matéria que um corpo possui dentro de um volume. Então, vamos lembrar primeiro, eu já peço para que vocês grifem aí. Só prestem atenção no seguinte. Vamos lembrar das características químicas. O que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? Nós já vimos isso. O que é volume? Desculpa te interromper. Que página que é? Que livro que é? 136, Nicole. 136. Livro 5. Nada. No grupo 5. Então, olha lá, pessoal. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Volume é o espaço que a matéria ocupa. Então, por exemplo, eu já tinha comunicado isso com vocês. Então, eu pego aqui, esta garrafinha, ela está cheia de água. Então, ela é uma matéria porque ela tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? Tudo bem? Aí depois, então olha lá, ela tem massa e ela ocupa lugar no espaço. Depois eu posso dizer assim, gente, pela quantidade de água, ela deve ter uns 200 gramas aqui. Eu estou falando da massa. Aí eu falo assim, eu acho que ela tem uns 40 centímetros, presta atenção nisso. Eu estou falando do volume. Então eu te dei 3 características de uma matéria. Matéria tem massa, massa é a quantidade de matéria que esse corpo possui e volume é o espaço que ele ocupa. Até aqui tudo bem? Agora, gente, presta atenção numa coisa. O que é densidade? Densidade é a quantidade de matéria que um corpo tem naquela quantidade de volume, naquele espaço que ele está ocupando. A densidade, ela mede uma característica muito importante de todos os tipos de materiais. E a densidade, ela não varia. Então, aqui está falando aqui, gente, uma substância no estado gasoso é menos densa do que ela no estado líquido, que é menos densa do que ela no estado sólido. Então, por exemplo, eu pego a água. A água, ela tem uma densidade no estado sólido. Olha o gelo boiando aqui, pessoal. Por que o gelo boia na água se eles possuem a mesma densidade? Porque o sólido, a água, quando ele está no estado sólido, a densidade dela diminui. E quando diminui, ela flutua. Então, o que é importante vocês entenderem? Que a temperatura, apenas a temperatura, possui a capacidade de mudar a densidade daquela matéria naquele instante. Por exemplo, gente, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, que eu já vou mostrar para vocês como escreve isso. Aí, quando essa densidade, o gelo, quando forma o gelo, a densidade da água diminui um pouco. Diminuindo, o que acontece com o gelo? O gelo flutua. Quando este gelo derrete, ele volta a ter 1 grama por centímetro cúbico de densidade. Então, olha lá, pessoal, Vocês já repararam, não sei se... lógico que já repararam, iceberg. Vocês já repararam que o gelo flutua no mar? Por que o gelo flutua? Porque além... É mais pesado?
Não, é ao contrário. Nós agora vamos usar o É termo... menos denso. É ao contrário. É, ao contrário. Nós vamos usar agora o termo densidade, que é como se fosse esse pesado que você falou. Todas as vezes que um material ele for mais denso do que a água vai ser sempre o comparativo. Todas as vezes que o material for mais denso que a água, ele vai afundar. Todas as vezes que o material for menos denso que a água, ele vai flutuar. Então, assim, ó, se eu falar, pessoal, o gelo, ele está flutuando na água. Ele é mais denso ou ele é menos denso que a água? Menos. Menos denso, isso mesmo. Então, gente, só segurem as perguntas aí. Agora, depois eu olho o chat, só segura um minutinho. Então, olha lá, pessoal. Então, é por isso que nós conseguimos ver essa característica aqui, ó. Vocês viram essa, acredito que seja uma pedra de gelo flutuando? Por quê? Principalmente no mar, que acontecem os icebergs. Por quê, gente? Porque a água já tem uma densidade. Quando ela soma com sal, que ela dilui, o sal dilui na água, eles juntam as densidades deles. E a água no estado sólido já tem menos densidade. Então, o que acontece com o iceberg? Ele flutua, porque ele fica menos denso do que a água com o sal. Então, gente, as características, o que é importante vocês saberem? Que a densidade é uma medida que todo elemento químico, toda substância possui. Quando ele é menos denso que a água, Quando ele é menos denso que a água, ele? Flutua. Flutua. Quando ele é mais denso que a água, ele? Afunda. Certo? Afunda. Então agora, isso mesmo. E assim, ó, por que que o gelo geralmente flutua? Por quê? A densidade é menor. Ele é menos denso do que a água. Menor. Uma densidade maior. Ele é menos denso que a água. Ó, vamos combinar o Densidade seguinte. é menor. Quando uma pessoa começar a falar, todo mundo para. É aquela pessoa que vai responder, tudo bem? Porque se uma pessoa começa a falar, daqui a outro fala e a Pro não entende nada. Mas eu vi que vocês sabem. A água com sal, elas somam as densidades. E o gelo, por ser menos denso, porque mudou a temperatura, ele flutua. Certo, gente? Tudo bem até aqui? Ô, Pro, Oi. Eu não entendi dá pra essa retirar coisa o sal da da água? temperatura. Ó, já tinha uma pessoa começado a falar, então espera um pouquinho. Fala de novo. Fala de novo. Pra retirar o sal da água, Tá. Dá para tirar. ela fica mais leve. Vocês lembram que eu até mostrei para vocês que uma salina. Eu mostrei a salina. Eu deixei para vocês verem a salina. Ó, espera um pouquinho que a Pro tá falando. Um minutinho. Senão eu não consigo complementar. Eu mostrei para vocês uma salina, gente, que tinha um mar, né? E que a evaporação, lembra que eles represavam uma quantidade de água, e ali o sol, principalmente no Rio Grande do Norte, né, gente, que o sol é muito quente, ali vai retirando a água. Assim, o nosso sal de cozinha, ele vem de salinas. Ô, Nicole, você já fala, só um minutinho. Ô, Felipe, você já falou? Não, Pro. Pode falar, Felipe. Ô, Pro, você sabe por que a parte de baixo do iceberg é sempre maior que a de cima? Então, porque apesar de tudo, tem a lei do empuxo, Felipe, que nós não estudamos ainda. A lei do empuxo, ela empurra também, quando está na água, ela empurra o corpo para cima. Então, o que acontece? Ainda tem a densidade que puxa para baixo, a gravidade que puxa para baixo e o empuxo que puxa para cima. Na verdade, é como se fosse um tronco de árvore. A mesma quantidade de gelo que tem que ter em cima, ela tem embaixo, porque ela precisa formar uma estrutura. Então, não é que tem mais, ela tem a mesma quantidade que você vê de iceberg para cima, quando eles falam assim, é só a ponta do iceberg. É porque nós temos a superfície, nós temos a parte mediana, que ainda é considerado flutuante, e nós temos a parte onde ele encosta. Então, esse pedaço aqui, nós não conseguimos ver, que é a parte que ele ainda está flutuando. Mas é porque ele tem a mesma quantidade que ele tem para cima, ele tem para baixo. Ô, Marjorie, você quer falar? Professora, eu queria perguntar o que é para grifar na página 136. Ah, tá, eu vou falar, só um minutinho. Eric, foi o Eric? Foi, Pro. Fala, Eric.
eu tenho duas dúvidas. Eu queria saber se nós, seres humanos, temos densidade. Então, nós temos densidade, mas não é uma densidade medida, porque nós temos massa corporal, nós temos estruturas ósseas. Então, não dá para falar assim, nós temos tanto de densidade, porque nós temos vários outros componentes, partes do nosso corpo, e cada um tem uma densidade. Então, assim, se eu separasse o corpo humano em vários pedaços, teria densidade, mas nós inteiros não. Não temos uma densidade formada, certo? A Raíssa perguntou. Oi. A minha outra dúvida, com essa explicação sua, ela tipo meio que se excluiu, porque eu ia perguntar que eu achava que a gente era mais denso que a água e às vezes eu boio na água, sabe? Por causa do empuxo, Eric. Essa é outra característica, o empuxo da água, não é a densidade. Você não é menos denso que a água. Tem um monte de gente que morre afogado. Quem não tem essa capacidade de controlar o equilíbrio, essa parte, afunda que nem machado sem cabo. Vai lá pro fundo do mar, não tem jeito, morre. Se eu cair na água, meu filho, não existe densidade que me mantém lá em cima. É lá no fundo mesmo. Então, isso é uma característica, o empuxo mesmo. Certo, Eric? Espera um pouquinho que eu vou responder. Espera um pouquinho que eu vou responder o chat. A Raíssa perguntou como os icebergs se formam. Os icebergs se formam por causa da variação brusca de temperatura. Tanto que iceberg só se forma em locais onde chega a temperatura abaixo de 10, 20 graus negativos. Por que algumas matérias que flutuam, se você forçar ela para baixo, elas ficam embaixo? Elas só ficam embaixo se você forçar. A partir do momento que você soltar, ela pula para cima. Isso nós vamos falar daqui a pouco. Nós vamos falar, é a lei do empuxo isso. Quem comprovou isso foi Arquimedes. Ele comprovou que existe só um minutinho, existe uma força que joga esse corpo para cima. Então, você pode reparar que você força algo para baixo, quando você solta, se eu forçar isso aqui numa piscina, quando eu solto, ela pula para cima. Isso não é densidade, é empuxo, certo? A água congela sim, Raíssa. A diferença é que depois o descongelamento começa pela superfície e aí é gradativo, certo? A temperatura, a Yasmin perguntou, o que a temperatura tem a ver com a densidade? Tem tudo a ver. Porque uma substância, ela possui uma densidade fixa em temperatura ambiente. Vou usar o exemplo da água. A água, ela possui uma temperatura fixa, ela possui uma densidade fixa em temperatura ambiente. A partir do momento que essa temperatura varia, a densidade dela naquele estado físico varia também. Foi o que eu dei exemplo do gelo. Então, a nossa água, ela tem 1 grama por centímetro cúbico de densidade. A partir do momento que essa densidade, a partir do momento que essa água se torna temperatura menor, gelo, a densidade diminui. Certo? Então, ela flutua. Isso só variação de temperatura. Só com a variação de temperatura. Porém, como que a gente mede densidade? Por que uma substância ela tem densidade fixa? Porque a gente sempre mede em temperatura ambiente. Certo? Fala, Yasmin. Densidade é como se fosse o peso da matéria, não é? É como se fosse o peso, mas nós não podemos usar esse termo porque o peso varia de acordo com a gravidade. A densidade, ela não varia de acordo com a gravidade. Então, por isso que nós não podemos usar o termo peso. Tá certo que dá essa impressão, o óleo é menos pesado, então ele boia, mas não. Porque o peso varia e a densidade não varia. Então, na verdade, nós temos que usar o termo menos denso ou mais denso. Certo, Yasmin? Tudo bem? Fala, João. Sim, obrigada. Nada. Quando os icebergs eles se formam, tem que a maior parte fica para baixo e a menor fica para cima? Sim, mas por que se fala isso, João? Porque nós só conseguimos ver a primeira parte da superfície, a primeira ponta. Depois, aquela segunda parte ainda é a superfície, mas nós não enxergamos. Então, o iceberg, ele forma para cima a mesma quantidade que se forma na estrutura. Porém, a gente só consegue ver a ponta do iceberg. Entendeu? Mas essa não é a minha pergunta. Hã? A minha pergunta é, se eu pegar um gelo desse tamanho
Aí eu coloco na água. Ele vai ficar deitado ou ele vai fazer assim? Ixi, eu não entendi nada que você falou, João. Fala de novo, assim, assim. Se eu pego um gelo, tem comprimento assim. Tá conseguindo na minha câmera? É. Então, aí se eu colocar ele na água, em pé, ele vai continuar de pé ou ele vai deitar? O gelo depende da estrutura dele, mas se for fininho igual você mostrou, automaticamente ele deita, que é a característica dele. Ele vai deitar, ele vai formar uma estrutura maior. Pessoal, vou... Professora, Oi. Tipo, ficar em pé. Que, João? E como eu posso fazer para um gelo ficar em pé? Ah, tem que aumentar a base dele. Às vezes, se você fizer um gelo com a base maior, ele pode manter em pé, mas a estrutura, como se fosse um pauzinho, um graveto, ele deita. A gente testa, João, na sua casa. Fala um gelo com copo, Posso falar? você me fala, tá bom? Quem está falando posso falar? Fala, Nicole. A Nicole. Alguém tinha perguntado faz, tipo, muito tempo se pode ser o sol da água. E eu vi que o meu pai estava jogando um jogo da Grécia Antiga e que lá deve ter até hoje, um lugar que pessoas trabalhavam que era uma praia, que em vez de ter areia no chão, era sal seco, que as pessoas trabalhavam para tirar sal de lá. Então, tem muitos lugares... Ô, Bran, eu tenho uma pergunta. Só um minutinho, a gente fala muito do... Também eu vi que, pelo menos que eu vi que é um lugar que a água desce, aí depois ela desce, tipo como se fosse um ralo. Aí fica no metal sal. Aí tira sal, peneira, faz o tratamento e depois vende. Que legal, Nicole. Legal, Ô, pergunta Bran, pro seu pai que mar é esse. Fala, Bran, cara. eu tenho uma pergunta. Assim, pode ser meio tosca, mas eu ainda não sei. Como que... sabe o sal rosa? Ah, O sal rosa e o flor de sal? é. Como que, tipo, o sal rosa fica rosa? Então, Que Karen, ele literalmente é rosa. Na verdade, Karen, o sal rosa não é um sal natural, sal que é retirado da salina. O que acontece? Algumas pessoas, especialistas, não foi comprovado cientificamente totalmente isso, nem totalmente, nem cientificamente. Mas eles perceberam que nosso corpo, ao longo dos anos, nós vamos perdendo alguns sais minerais que são complicados de recuperar comendo, assim, na quantidade que nós comemos, nós não nos alimentamos de uma forma correta, nós não comemos peixe um dia sim, um dia não, nós não comemos frutos do mar uma vez por semana. Então, essas características fazem com que alguns sais minerais não sejam repostos no nosso organismo. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram esses sais minerais no sal rosa. Quando você consome este sal, você está consumindo, fora o cloreto de sódio, fora o iodo, você está consumindo outros tipos de sais minerais que repõem alguns sais minerais do seu corpo. Alguns cientistas falam... Então, alguns falam que faz bem, outros falam que não dá diferença, porque pela quantidade, a quantidade é irrisória. Então, isso ainda não está comprovado. Deixa eu só terminar. Deixa eu só terminar, um minutinho. Mas, estes sais minerais, eles são importantes mesmo. Então, mas eu como sal rosa, pode fazer mal? Mal não faz. Isso só não está garantido que ele faz esse bem todo que todo mundo fala. Certo? Tudo bem? Flor de sal, por que ele se chama flor de sal? Não sei. Porque chama flor de sal, não sei. Fala. Quem é? Eu queria mostrar algo para vocês. Então, por favor, gente. Eu não tinha um vidro aqui em casa. Eu não tinha um vidro transparente para mostrar para vocês. Mas eu vou tentar mostrar o seguinte, ó. Eu peguei o ovo e coloquei na água, ó. Vocês repararam o quê? A água, ela é mais densa ou menos densa que o ovo? Menos denso do que o ovo. Menos, né, gente? É mais denso que a água. O ovo, ele é mais denso ou menos denso que a água? Mais denso. Mais denso. Então, ele afundou. Mais denso que a água. Agora, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Eu não sei. Por quê?
eu peguei água com sal e coloquei aqui neste potinho aqui. Eu peço que vocês desliguem o áudio. Ó, desliga 2 em 2 minutos, tô desligando. Ó, desliga, obrigado. Então, olha lá, pessoal. Eu peguei água com sal. Vocês podem ver que a água tá um pouquinho mais turva. Olha lá a mistura homogênea. Peguei água com sal. O que eu fiz? Eu somei a densidade da água com a densidade do sal. E quando eu pego o ovo, quero ver se vocês conseguem ver, e coloco na água com sal, pessoal, olha o ovo. Ele fica Então, menos Ele Ele aula boia. de laboratório, Ele fica boia, menos ele não denso e a Isso é água fica porque mais a densa. água com sal fica mais densa e o ovo começa a ficar com menos densidade do que a água com Isso, muito O bem. sal deixa a água mais densa. Isso mesmo. O que aconteceu nesta experiência? Muito bem, Felipe. A água A gente viu isso somou a no densidade. laboratório. Ah, vocês viram? Sim. Ah, Não, você pegou um ovo normal ou um ovo não, cozido? se eu pegasse... Giovana, se eu pegasse este ovo e cozinhasse, mudava por causa da temperatura. E aí ele fica também menos denso. Então, eu peguei o ovo cru, coloquei na água, mostrando a densidade do ovo em temperatura ambiente. O que é importante vocês saberem, a densidade fixa de uma substância é sempre em temperatura ambiente. Então, eu peguei o ovo. Quando eu misturei a água com sal, o ovo flutuou, porque ele ficou menos denso, porque somou-se a densidade da água com a densidade do sal. Certo? Agora, se você cozinhar, você mudou novamente a temperatura. A temperatura influenciou na densidade. O ovo, o que acontece aqui, gente? O ovo, quando ele não está, presta atenção nisso, já já você fala, Nicole, o ovo, ele não está cozido, então ele pega toda a casca, ele preenche todo o ovo e ele fica mais denso e flutua. Quando você cozinha, as estruturas do ovo, elas se agrupam e diminui a densidade. Diminuindo a densidade, ele flutua. Então, é isso que acontece com as características do ovo. Ele tem a chance de flutuar, como ele tem a característica de afundar também. Professora, Oi, quem está falando? Aparece é o Eric. Oi, Eric. e o ovo. Então, eu tenho uma dúvida, só que não é em relação ao ovo. É assim, ó. Se a gente pegar uma garrafa PET, sabe aqueles galão de água? Tipo de 5 litros. Se a gente pegar ele e jogar na piscina, ele vai boiar. Tem água, vazio. E se a gente empurrar ele, ele vai pular. Só que e se a gente encher o galão com água até a metade? O que acontece? Ele afunda. Porque o que empurra ele é o empuxo e não a densidade. É o empuxo. É como você pega o balde e você empurra o balde de ponta cabeça na água. Quando você solta, ele pula. Isso é um empuxo, não densidade. Não é a densidade do plástico, a densidade do material. Quando nós falamos de densidade, nós estamos falando do material formado. Se ele é menos denso ou mais denso que a água. Certo? Tudo bem? Só um minutinho. Pro, eu fiz essa experiência. Que legal. Vou fazer essa experiência do ovo. Faz sim. Faz, Yasmin. Fazer agora na hora do recreio. Isso, faz sim. Pro, então quer dizer que se eu pegar uma piscininha de boia e colocar muito sal nela e eu entrar, eu irei flutuar? Não, porque você é muito grande, menina. Gordinha. Mentira, não é gordinha, não. Não acontece. Agora tem um mar. Olha que interessante. Ô, Marjorie, deixa eu só concluir, gente, por favor. Ô, Marjorie, tem um mar chamado de Mar Morto, onde tem tanto sal que se você pular lá, é o único mar que eu sei nadar. Se eu pular, eu não afundo, eu flutuo nele. Por quê? Porque tem tanto sal, que aí sim consegue flutuar. Então, se você analisar, e se você, só um minutinho, se você jogasse muito sal, teria que ser muito. Aí você flutuaria. Lá no Mar Morto, você flutua. O único lugar que você flutua, certinho? A professora tinha falado no ano passado que ele era meio que rosa, eu esqueci o nome dele, que quando a pessoa entra, ela flutua por causa da quantidade de sal. De quantidade de sal, isso mesmo. Eu vou deixar todo mundo perguntar, mas vamos por partes. O Silvio liberou o áudio, então ele queria falar, não é, Silvio?
Eu pesquisei aqui em Mar Morto e tem um monte de pessoa, imagens de pessoas, tipo, deitada lendo livro. Pois é. Silvio, eles estão descansando, Nicole, não afunda. Que delícia. Fala, Silvio. Eu tenho uma dúvida. Fala, Silvio. Então vamos lá, gente. Quando os barcos são pesados, então por que eles não afundam? Ah, vocês vão segurar a pergunta do barco. Porque o barco é o exemplo da lei do empuxo. A Pro não vai falar de barco agora, porque a característica do navio, do barco, é exemplo da lei do empuxo. Quem perguntou? Nós vamos segurar a pergunta do barco. Nós vamos segurar, certinho? Uma pergunta. Peraí, um por vez. Quem está falando? João. João, fala, João. Se eu pegar um carro, já é estranho, se eu pegar um carro e jogar na água, o carro com certeza é mais denso que a água, certo? Sim, certo. Ô, João, não dá para pegar o carro e analisar. Por quê? É como o nosso corpo, ele é feito de plástico, ele é feito de fibra, ele é feito de ferro, ele é feito de... O motor dele é todo feito de níquel. É como o nosso corpo. A densidade, nós não pegamos a densidade de algo feito, nós pegamos a densidade da matéria. A matéria que vai dar origem. Então, se você analisa o carro tem ferro, é uma densidade. O carro tem fibra, é outra densidade. O carro tem plástico, é outra densidade. Então, não tem como pegar um objeto. A Pro falou assim, a densidade da matéria e não a densidade do objeto. Porque no objeto tem vários tipos de matéria, certo? Fala, Yasmin. Eu tenho duas perguntas. A primeira é assim. Tem que ter uma quantidade certa de água e uma quantidade certa de sal para o ovo flutuar? Não, eu peguei umas colheres bem caprichadas e joguei lá dentro. Saturei a solução, entendeu? Não fiz uma medida, não. Ó, a pergunta é o seguinte. Oi, fala, Yasmin. E a segunda pergunta é assim, a água ela tem que ser totalmente pura para fazer isso ou ela pode ter algum elemento químico? Não, eu peguei da torneira mesmo, água normal. Nada destilada, tá bom? Agora, se você fosse fazer uma experiência para fazer um medicamento, você não poderia usar água, teria que ser destilada, tá bom? Pessoal, olha lá. A boia é tão pesada, por que ela flutua? Ela não é pesada, não. Primeiro que ela está cheia de ar. O ar, ele dá essa característica de leveza. E o plástico é menos denso que a água. Só um minutinho. Professora, se eu for no Mar Morto com o pé cheio de óleo, eu vou andar na água? Ah, meu filho. Não, né? Mas o que acontece? O óleo, ele é menos denso, né? Mas andar, não. Você diminui a estrutura, você vai boiar, né? Agora, andar sobre as águas desiste. Espera um pouquinho. Fala, Nicole. Obrigada. Já que é tudo que veio lá, tipo, boia... Não escutei nada, Nicole. Já que quando a gente vai pro Mar Morto, é tudo pesca de... é tudo boia quando a gente boia, a gente fica... A gente vai não entendi nada, Nicole, picotou tudo. Tudo. Fala de novo. Quando a gente vai no Mar Morto, lá, quando a gente vai no Mar Morto, não dá pra nadar, né? Só dá pra gente boiar, não é? Não dá pra você dar um mergulho. Você pode até mergulhar, mas você sobe. Mas, ó, gente... tipo, tem algum, vamos dizer, algum animal marinho que vive lá? Então, diz que no Mar Morto, uns tempos atrás, há uns anos atrás, não existia... Yasmin, segura que a Pro ainda vai voltar nessa parte de grifar, porque eu não consegui terminar o que eu queria falar. A gente falou de bastante exemplos de densidade e nós vamos voltar nesse assunto. Ô, Nicole, eu sei, Karen, eu sei. Obrigada. Hoje eu sei, ainda vou passar a tarefa, não saio. Existem alguns animais adaptados, mas é tudo animal assim, ó, como bactéria, que resiste à salinidade. Nós vamos falar isso depois. Pessoal, a página 161, peguem aí, por favor.
Página 1, é 161? Não. É do grupo 5, né, Pro? É do grupo 5. Vocês fizeram a página 160, não é 161, não. Vocês vão fazer a 170. 170. 160 foi a última página. A 160 foi a última página. 170 de que Grupo livro? 4, né? Ó, Porque não tem no grupo 5, 170. Não, ainda nós estamos no grupo 4 ainda. Essa página aqui, ó, capítulo 11. Ah, 170, beleza. 170, capítulo 11. Está mostrando, Marjorie? Não estou vendo. É 170? Ah, tá. É aquela que começa assim, ó. Água e ambientes da terra. Capítulo 11. Ok, Pro. Tá bom? Então, Pessoal, começa a fazer os gente já exercícios tinha propostos feito? também ou são os exercícios de só aplicação? 170. A 170 inteira. Tá bom, gente? A gente não tinha feito, mas que é não que já eu são 60? já tá feito também. Ué, eu não anotei a 170 aqui, gente. A última essa lição já que você tá mandou feita, era 160, não 170. Foi a 160, a última lição, não foi? Não. Então, deixa assim. Quem já fez a 170, ótimo. Mas a 170 é a lição de casa que eu não tinha passado ainda. Deixa eu só transferir aqui para Marisa. Ô, Pro, faz o resto Faz dos inteirinha. exercícios propostos? Faz inteirinha. 171? Não, só a 170, 4A e B. Obrigada. Nada. Pessoal, Marisa? Pessoal, e já te transferi, tá bom? Oi, Carlinha, pode passar para mim aí, por favor? Ah, eu já passei, tá bom? Tchau. Pessoal, beijos. Até a próxima aula a gente termina a densidade, tá bom, gente? Tchau, Pro. Tchau, gente.